Vamos agora fazer algumas aplicações da teoria da relatividade especial. E vamos iniciar com o famoso paradoxo dos gêmeos. Vamos considerar uma estrela a alguns anos-luz da Terra. E vamos fazer uma viagem espacial da Terra a essa estrela. Vamos tomar dois irmãos gêmeos. Um vai ficar na Terra e o outro vai se deslocar numa nave espacial da Star Trek, a Enterprise, com velocidade V, para uma estrela a uma certa distância em anos-luz da Terra. Vamos fixar na Terra esse referencial inercial S e na nave espacial o referencial S'. E para o gêmeo que fica na Terra, ele mede a distância da Terra à estrela e verifica que vale L, a distância é L. E o gêmeo que está na nave espacial, com velocidade V em linha reta para a estrela, ele observa, ele mede essa distância e verifica que ela vale L'. São diferentes por causa do efeito de contração de Lorentz. Muito bem. Então vamos definir L como a distância da Terra à estrela medida pelo gêmeo que está na Terra, L' a distância da Terra à estrela pelo gêmeo que está na aeronave, na nave, e a velocidade da nave, vamos dizer que seja alfa vezes c, onde c é a velocidade da luz e alfa é o número entre 0 e 1. Isso visto pelo observador que está na Terra, o gêmeo que está na Terra. O outro gêmeo que está na aeronave, como ele está fixo na aeronave, então a velocidade da nave em relação a ele é 0. Ele está em repouso em relação à nave. Muito bem. Então vamos observar qual o tempo que o gêmeo que está na Terra calcula para que o seu irmão saia da Terra e chegue na estrela. Então, é simplesmente como para ele a velocidade da nave é constante e a distância é L, em linha reta, então o tempo de ida calculado pelo observador O, que é o observador que está aqui na Terra, é L sobre V, então fica L sobre alfa C, onde o alfa é o número entre 0 e 1. Muito bem. E o tempo de ida calculado pelo gêmeo que está na nave vai ser simplesmente o tempo calculado pelo gêmeo que ficou na Terra, que está em repouso na Terra, multiplicado por esse fator, esse fator de Lorentz, que é 1 menos velocidade da nave sobre a velocidade da luz ao quadrado. Então, substituindo esses valores aqui, nós encontramos este resultado. Muito bem. Então, então vamos observar o seguinte: qual o tempo em que o gêmeo que fica na Terra, ao olhar para o relógio do irmão chegando na estrela, qual o tempo que ele observa no relógio do irmão? Ou seja, vamos considerar o seguinte, que aqui na Terra, o gêmeo que ficou na Terra, ele tem um super telescópio e ele vai acompanhando a trajetória do irmão dele. Em um certo momento, o irmão chega na estrela. E com esse telescópio, o
o gêmeo olha para o relógio do seu irmão e qual o tempo que ele está vendo marcar quando o irmão chega na estrela? Muito bem. Então nós temos que considerar o seguinte: o gêmeo que estava na Terra, ele foi acompanhando o irmão dele. Então, na ida, o irmão dele gastou um certo tempo para chegar na estrela. Muito bem. Mas para ele olhar o relógio e ver o quanto o relógio do irmão estava marcando, ele precisou esperar um pouco mais. Ele precisou esperar que a luz, no momento que o irmão dele chegou aqui na estrela, né, e mediu o tempo que ele chegou aqui, no seu relógio, o que ficou na Terra teve que esperar um tempo para que a luz da estrela levasse essa informação de volta aqui para a Terra. Então, qual foi o tempo que ele precisou? Né? No seu próprio relógio aqui na Terra, no seu próprio relógio da Terra, ele mediu o tempo da ida da nave, mais o tempo que a luz trouxe de volta a informação para ele, marcando o horário do relógio do irmão que ficou na estrela. Então nós teríamos, né, quando o observador olha para o relógio do observador primo, no seu próprio relógio, passou que tempo? Passou o tempo da ida da nave da Terra para a estrela, mais o tempo que a luz gastou de sair da estrela e voltar para a Terra. Então, somando esses dois tempos, esse é o primeiro tempo da ida e aqui é o tempo que a luz gasta para retornar para a Terra, que é a distância dividida pela velocidade da luz. Juntando esses dois, nós temos essa pequena expressão aqui. Agora, vamos fazer a razão entre os tempos marcados nos relógios do observador aqui na Terra e o tempo marcado no relógio do gêmeo que está na estrela, visto, os dois relógios, visto pelo observador que estava aqui na Terra. Então, o que nós vamos fazer agora? O observador que está na Terra, ele, no momento que o seu irmão chegou na estrela, ele viu com o telescópio. Ele marcou no seu próprio relógio, ele marcou esse tempo. Qual foi esse tempo? Essa expressão que está aqui. Por outro lado, o seu irmão, quando chegou na estrela, olhou para o seu próprio relógio e marcou o tempo que ele chegou na estrela. Então vamos dividir o tempo que o gêmeo que está na Terra viu no seu próprio relógio, o tempo que o relógio do seu irmão estava marcando, e dividir pelo tempo que o seu próprio irmão viu o seu próprio relógio. Então nós teríamos essa relação. Aqui em cima, nós temos o tempo em que o observador, o irmão que estava na Terra, olhou para a estrela, viu seu irmão chegar e marcou, olhou para o seu relógio e marcou o tempo, que é esse E de O observando o primo. Enquanto isso, o gêmeo que chegou à estrela, ele olhou para o seu próprio relógio e marcou esse tempo aqui. Então vamos dividir, né, essa razão aqui. São os dois gêmeos estão observando o mesmo evento, né? A chegada aqui na estrela. Mas a chegada aqui na estrela marcada pelo relógio do gêmeo que ficou na Terra e pelo relógio do gêmeo que chegou na estrela. Então, dividindo uma pela outra, dá essa razão aqui. Então vamos guardar essa razão para fazer uma comparação invertendo. Ou seja, vamos inverter e considerar o gêmeo que ficou na estrela, olhar com um super telescópio para o relógio do irmão dele no momento em que ele chegou na estrela e ver qual o horário, qual o tempo que o relógio do irmão dele na Terra estava marcando.
para depois nós compararmos essas duas situações. Muito bem. Então, olhando agora de uma forma invertida, o tempo transcorrido no relógio de quem estava aqui na Terra, visto pelo gêmeo que estava aqui na estrela. Quando esse gêmeo que estava na estrela chegou nela. Então vamos considerar o seguinte: no momento em que o gêmeo chegou na estrela, ele olha para trás com um super telescópio e mira, olha o relógio do irmão dele que está na Terra. E vai verificar o tempo que o tempo que estava marcando no relógio do irmão dele. Agora é preciso observar o seguinte: quando ele chega aqui e olha da Terra, ele vê o relógio do irmão dele, ele está vendo o relógio do irmão dele, né, em um tempo atrasado. Por quê? Porque a luz vai levar um certo tempo para chegar da Terra à estrela. Então ele está vendo uma imagem que foi produzida aqui na Terra há algum tempo atrás. Então, o que o observador aqui na estrela vai enxergar, vai ver no relógio do irmão que ficou na Terra, vai ser marcando esse tempo aqui, o tempo em que, na visão do irmão dele, ele teria saído da Terra e chegaria, no cálculo do irmão, ele sairia da Terra e chegaria na estrela, menos o tempo que a luz gastou para sair da Terra e ir até lá, aos olhos do irmão que estava na estrela. Então, esse irmão verificou esse tempo aqui, olha, o tempo da ida da aeronave, né, na visão de quem está na Terra, menos o tempo que a luz gastou de sair da Terra até chegar aqui à estrela. Ele vai ver um pouco no passado isso aí. Então ele vai ver nesse tempo aqui. Ó. Então esse é o tempo que o observador que está na estrela está vendo marcar no relógio do observador que ficou na Terra. Muito bem. Agora vamos fazer a razão, né, entre os tempos marcados nos relógios do observador que está na estrela e no relógio do observador que está na Terra, vistos, ambos sendo vistos pelo observador que ficou na estrela. Então, o gêmeo que está na estrela, na hora que ele chega, ele dá uma olhada no relógio dele e vê quanto o relógio está marcando. E dá uma olhada no relógio do irmão com um super telescópio, e dá uma olhada aqui no relógio do irmão e vê quanto está marcando. E daí divide o tempo do relógio dele pelo tempo do relógio do irmão. Quando ele faz isso, nós vamos ter aqui o tempo do relógio do gêmeo, que estava marcando o relógio do gêmeo na estrela, dividido pelo tempo em que o gêmeo que está na estrela viu o relógio do gêmeo que estava na Terra, quanto estava marcando o relógio do gêmeo que estava na Terra. Então, ele divide o tempo que ele viu no relógio dele por esse tempo aqui, com que ele viu marcando o relógio do irmão na Terra. Com essa divisão, me dá essa razão aqui. Agora, se nós observarmos esta razão com a razão anterior, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Que a razão entre o tempo em que o observador na Terra, o gêmeo na Terra, olhou para o relógio do gêmeo na estrela, no momento em que ele chegou na estrela, e dividido pelo tempo que o próprio gêmeo que chegou na estrela viu quando estava marcando, é igual a razão entre o tempo que o irmão gêmeo chegou na estrela, visto pelo seu próprio relógio, e o tempo que o irmão que está na estrela olhou para a Terra e viu o quanto estava marcando no relógio do gêmeo que está na Terra. Então, essas razões são iguais. Então existe aí uma certa simetria entre a observação
dos dois gêmeos. Entretanto, se nós considerarmos o tempo de ida que o visto pelo observador na Terra, o tempo que o gêmeo saiu da Terra e foi para a estrela e voltou, esse tempo é 2 vezes o tempo da ida. Então, se nós fizermos esse cálculo, vamos observar que o tempo da ida mais a volta é 2 vezes o tempo da ida, que dá 2 vezes L sobre αc. Enquanto que o tempo de ida mais o de volta, medido no relógio do gêmeo que estava na nave, vai ser dado também 2 vezes o tempo que ele gastou no relógio dele para sair da Terra à estrela e depois da estrela para a Terra. Faz isso aqui, dá 2 vezes isso, mas isto aqui nós sabemos é dado por L sobre αc vezes raiz quadrada de 1 menos alfa. Agora, observando esse número aqui, eu tenho 2L sobre αc. 2L sobre αc é isso. Então, substituindo esta expressão, o lado esquerdo, aqui nós temos a conclusão, que o tempo gasto no relógio do observador, no relógio do gêmeo que está na nave, é igual o tempo gasto pelo relógio, medido no relógio do gêmeo que está na Terra, vezes esse fator, raiz quadrada de 1 menos alfa. Como esse alfa é um número entre 0 e 1, então essa raiz quadrada é um número menor que 1, portanto, o tempo do observador, o tempo medido pelo observador na nave, vai ser menor do que o tempo medido pelo observador na Terra. Então, significa, em outras palavras, que passou mais tempo para quem estava na Terra do que quem estava na nave. Ou, na hora do retorno, os gêmeos tiveram uma surpresa. Embora exista aquela simetria que eu apresentei anteriormente, mas eles tiveram uma surpresa, porque o gêmeo que estava na Terra estava mais velho do que o gêmeo que havia viajado. Então, essa é a visão do paradoxo dos gêmeos. De fato, não é um paradoxo no sentido de que é algo contraditório. A natureza é dessa forma e assim nós devemos aceitar. Talvez nós tenhamos dificuldade de compreender que 2 gêmeos que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, depois de uma viagem no espaço, se reencontre e um fica mais velho que o outro, porque nós não vivemos, o nosso cotidiano não ocorre nessas velocidades. Ocorre nessas velocidades comuns aqui da Terra, por isso nós não estamos acostumados com essas ideias, quer dizer, elas saem do senso comum de todos nós. Então vamos a um novo exemplo. Vamos um exemplo que eu também acho bastante interessante, vamos vê-lo apenas qualitativamente, que diz respeito àquilo que nós conhecemos, que quando temos 2 fios paralelos e passa uma corrente elétrica entre eles, se eles estiverem próximos do outro, se as correntes estiverem no mesmo sentido, esses fios se atraem. E se tiverem sentidos opostos, eles se repelem. E nós estudamos isso, analisamos isso, por meio daquela lei de Ampère. O que diz a lei de Ampère? Quando uma corrente passa em um fio, ela gera um campo eletromagnético, um campo magnético em sua volta. Muito bem. Então, se nós temos esse fio 1, que está passando uma corrente por ele, ele gera um campo magnético em volta dele. Por outro lado, nós conhecemos aquela lei das forças de Lorentz. A gente sabe quando uma corrente, um fio com uma corrente, segundo fio aqui com uma corrente, está imerso em um campo magnético, existe uma força sobre esse fio produzido pela interação da corrente com o campo magnético. Então, nesse caso, nós teríamos 2 correntes, uma passando nesse fio 1 e outra no 2. Então, a corrente no fio 1 ela gera um campo magnético. E esse fio 2
vai sentir esse campo magnético, vai interagir com ele e vai ter uma força de atração ou de repulsão se as correntes forem nesse sentido ou sentidos opostos. Bem, então, mas a gente tem que lembrar também que essa lei de Ampère é uma lei experimental, ela foi tirada da observação. Então, como as duas correntes estão se atraindo, dois fios estão se atraindo, nós associamos essas atrações, né, por meio das interações de quem? O campo magnético e a corrente elétrica, que são coisas visíveis para nós. Mas nós vamos analisar essa atração entre dois fios não pela lei de Ampère, mas vamos considerar apenas a lei de Coulomb, que é a atração-repulsão entre as cargas elétricas. E acrescida à lei de Coulomb da teoria da relatividade especial. Então vamos mostrar que a teoria da relatividade especial explica a atração entre dois fios quando está passando uma corrente em ambos, né, usando apenas a lei de Coulomb, sem precisar usar a lei de Ampère. Então, como falei, quando nos fios passa uma corrente, vamos chamar que no fio 1 passa uma corrente 1, no fio 2 passa uma corrente 2. Então, entre essas duas correntes surge uma força, né, devido à lei de Ampère. E essa força pode-se calcular, é dada por essa expressão aqui, de zero, a emissividade do vácuo, multiplicado pelo produto das duas correntes, I1 vezes I2, dividido por 2π d. D é a distância entre os eixos dos fios. E essa fórmula é tirada da lei de Ampère. Muito bem. Então agora vamos analisar como podemos explicar essa atração entre dois fios sem levar em consideração, né, esta fórmula de Ampère, a lei de Ampère. Vamos usar apenas, para explicar essa atração, vamos usar apenas a lei de Coulomb entre as cargas elétricas e a teoria da relatividade especial. Quando nós observamos nesses dois fios, ambos os fios são neutros. A quantidade de cargas elétricas positiva é igual à quantidade de cargas elétricas negativas. Estamos chamando o azul de negativo e o vermelho de positivo. Então, ambos os fios são neutros. Então, como eles são neutros, em ambos os fios não existe, nesse nosso referencial do laboratório, não existe repulsão nem atração entre eles. Por quê? Porque as cargas dentro do fio 1 se cancelam e as cargas dentro do fio 2 se cancelam, portanto não tem atração de Coulomb entre os dois fios. Mas esse quadro se altera quando nós considerarmos a teoria da relatividade especial. Então vamos fazer o seguinte, vamos simplificar um pouco aqui e vamos olhar apenas uma partícula negativa e colocar nesta partícula negativa um referencial inercial S. Então, essa partícula ela está parada em relação a este referencial inercial S. Assim como essa, todas as outras partículas azuis, todas as cargas negativas, estarão paradas em relação a este observador, esse referencial S. E a situação, vamos olhar para as partículas vermelhas. As partículas vermelhas, elas continuam em movimento. Antes, inicialmente, nós tínhamos que as partículas azuis estavam com uma velocidade v para a esquerda e as partículas vermelhas com uma velocidade v para a direita. É quando ambas estavam carregando as corrente elétrica. Muito bem. Quando nós colocamos um referencial inercial na azul, a azul está parada em relação a esse referencial inercial. No entanto, em relação a este mesmo referencial inercial, as vermelhas passam agora a ter uma velocidade maior, 2v. V, que elas já tinham em relação ao referencial do laboratório, mais um v, mais v com que elas estão se afastando desse referencial
que ficou parado nas cargas azuis. Então, nessa situação, as vermelhas estão se movimentando em relação ao referencial S com a velocidade 2v. Agora, observe o detalhe. Antes, as cargas azuis, como ela está parada em relação ao referencial S, então elas mantêm aquela mesma distância que elas tinham antes entre elas, que eu estou chamando aqui de L. Mas as cargas vermelhas, que agora estão em movimento em relação a esse referencial S, elas não observam essa distância como sendo L, mas elas medem essa distância como sendo L', dado aqui por essa expressão, que é a contração de Lorentz. Dado por essa expressão, que é a contração de Lorentz. Então, devido à contração de Lorentz, as partículas vermelhas vistas nesse referencial L', elas estão com uma distância menor, uma distância L'. Por quê? Elas estão se movimentando em relação a S. Então, o S, as partículas azuis olham para elas e acham que elas estão à mesma distância, porque ambas estão no mesmo referencial S. Mas quando elas olham para as partículas vermelhas estão em movimento em relação a elas. Então elas vão medir essa distância como sendo L', uma distância menor. Então o que acontece agora? Como essa distância aqui das vermelhas é L', é menor, então aparentemente elas vão ficar mais densas do que as azuis. Elas ficam mais densas do que as azuis. Agora, a gente pode fazer a seguinte observação. Observa que agora, quando nós olharmos para essa carga aqui, nós temos uma carga negativa, mas oposto a ela, nós não temos mais uma única carga positiva. Nessa região aqui deste fio, nós temos uma carga negativa, mas temos duas positivas. Porque a distância entre as vermelhas ficaram menores, então ficaram mais densas. De maneira que agora nós não podemos dizer que nessa região a carga seja neutra. Aqui nós temos uma carga líquida. E essa carga líquida vai interagir com esta carga azul e vai haver agora uma atração entre elas. Porque não temos mais uma situação neutra como nós tínhamos no slide anterior. Isso que acontece aqui, acontece também com todas as outras cargas azuis que estão aqui em cima, que eu evitei colocar. Então agora nós temos, de fato, devido a essa redistribuição de cargas nesse outro condutor, essas cargas deixaram de ser neutras. Localmente agora essa região está carregada com um certo valor de carga positiva e vai interagir com a carga negativa de cima e vai haver uma interação. Então, embora no referencial do laboratório os dois fios estejam neutros, mas devido à teoria da relatividade especial, as cargas dentro dos condutores, elas deixam de ter aquela distribuição uniforme que tinha anteriormente, a positiva e a negativa. Uma delas vai ficar mais densa do que a outra, por isso passa a ter uma interação. Nós podemos ter feito essa mesma análise considerando o referencial inicial na carga vermelha, na carga positiva. Daí nós iríamos ver que as azuis, a negativa, iam ficar mais densas e ia ocorrer a mesma situação, uma atração entre as cargas. E isso que nós estamos fazendo aqui poderia ser feito ao contrário, né? Nós estamos considerando que as duas correntes têm o mesmo sentido, por isso está surgindo uma força de atração. Mas se nós considerarmos as correntes em sentidos opostos, nós vamos fazer o mesmo processo, nós vamos ver que vai haver uma força de repulsão entre elas. Então, com isso, nós explicamos a atração entre dois fios
quando por eles passam correntes elétricas, não usando a lei de Ampère, mas usando apenas a lei de Coulomb, que é a interação entre as cargas elétricas, mais a teoria da relatividade especial. Muito bem. Então, com isso, nós explicamos a atração entre dois fios, quando por eles passa uma correntes elétricas no mesmo sentido, usando as forças de Coulomb, associadas com a teoria da relatividade especial. Muito bem. Então vamos ao terceiro exemplo, que é do momento de uma partícula com massa de repouso m0. Então, o momento na teoria da relatividade especial continua sendo a massa vezes a velocidade, mas nesse caso é a massa relativística. Então nós escrevemos dessa forma que está aqui. Gama, que é aquele fator de Lorentz, vezes a massa de repouso. Esse produto aqui nos dá a massa relativística vezes a velocidade. Então o P pode ser escrito dessa expressão, ou dividindo o numerador por C e o denominador por C, eu posso escrever dessa maneira. Então o momento é dado por essa expressão M0C vezes V sobre C, isto aqui. Agora eu posso plotar, fazer um gráfico do momento em função de V sobre C, usando isso aqui, o M0C como unidade. Então nós teremos esse gráfico aqui. Ó. O momento aqui é unidade de M0C, e aqui é a razão entre a velocidade da partícula e a velocidade da luz. Então, o momento relativístico é dado por essa curva amarela. E para comparar com o clássico, eu tracei aqui o momento clássico, que é M0 vezes V, que é essa reta aqui, uma linha reta, sempre. Então, observamos que a partir de um certo valor, começa a ficar mais acentuada a diferença entre o momento relativístico e o momento clássico. E depois de um certo valor, né, quanto mais próximo for a velocidade da partícula, mais próximo for da velocidade da luz, mais acentuada fica essa diferença entre o momento relativístico e o momento clássico. O quarto exemplo, nós vamos observar a aceleração de uma partícula de massa de repouso m0 e a velocidade v quando submetida a uma força F paralela a v. Então vamos considerar o seguinte, temos uma partícula que está a uma certa velocidade v. Daí nós aplicamos a essa partícula uma força F no mesmo sentido da velocidade. E vamos ver de quanto a partícula vai ser acelerada. Então vai continuar valendo a segunda lei de Newton. Só que na segunda lei de Newton, o P nós vamos considerar como sendo massa vezes V, onde a massa não é constante. Aqui é a massa relativística. Essa massa depende da velocidade. Então a massa relativística é aquele fator de Lorentz, gama, vezes m0, que é a massa de repouso. Gama é dado por essa expressão. Então a força vai ser a derivada de P, que é gama m0v, em relação ao tempo. E a aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade em relação ao tempo, e é o que nós queremos determinar para esta situação aqui. Muito bem. Então, usando a segunda lei de Newton, a força é igual à derivada do momento em relação ao tempo, que está aqui. Como m0 é a massa de repouso, é uma constante, botamos para fora da derivada, fica isto. Agora nós temos uma derivada desse produto de gama e v. Ambos dependem da velocidade. O gama depende da velocidade e aqui a própria velocidade. Então fazemos a derivada de gama em relação a t, a derivada de v em relação a t vezes gama, mais v vezes a derivada de gama em relação a t. Quando chegamos aqui, nós temos aqui a derivada de gama em relação a t, mas o gama depende de v. Então vamos usar aqui a regra da cadeia. Como seria? Vamos fazer a derivada de gama em relação à velocidade multiplicado pela derivada da velocidade em relação a t. Então fazemos isso. Então escrevemos essa derivada nesta forma. Derivada de gama em relação a v vezes a derivada de v em relação a t.
Então temos essa expressão e o derivado de V relação a T que aparece nos dois membros, nós trouxemos aqui para fora do colchete. E ficou finalmente dessa maneira, porque dv dt é a aceleração, então escrevemos isso aqui em função da aceleração A. E é o A que nós queremos determinar. Muito bem. Por outro lado, vamos reescrever aqui o gama dessa forma. O gama estava escrito assim, eu vou escrever desta forma, levando a raiz quadrada aqui para cima e trocando o sinal por menos. E vou derivar o gama em relação a V, que nós precisamos saber a derivada de gama em relação a V. Então eu faço aqui a derivada de gama em relação a V, né? E esse resultado posso escrever desta forma que está aqui. Posso escrever dessa forma porque eu cancelei o 2 com 2, não é isso? E o V sobre C ao quadrado eu trouxe aqui para frente, né? E coloquei essa chave para colocar o cubo aqui fora. Então eu escrevi dessa maneira. Por que eu escrevi dessa maneira? Eu quero destacar que o que está aqui dentro é o gama. O que ficou aqui dentro é o próprio gama, esse gama que está aqui. Então com isso, posso simplificar e escrever que d gama dv é v sobre c ao quadrado, gama ao cubo. Agora podemos pegar essa expressão e colocar aqui do lado esquerdo. Posso colocar esse resultado de gama dv aqui dentro do colchete, né? E nós passamos a ter que a força é dada por essa expressão. E agora eu vou simplificar. Lembrando que daqui dessa expressão de gama, eu posso levar tudo ao quadrado, lado esquerdo e lado direito, e tirar a razão de v sobre c ao quadrado em função de gama. Foi o que eu fiz. V sobre c ao quadrado em função de gama é isso. E vou substituir v sobre c ao quadrado que está aqui na expressão de cima. Quando eu faço isso, fica super simplificado. Então ficou a força é m0a vezes gama ao cubo. De onde daqui eu tiro a aceleração. Então a aceleração é força sobre m0 gama ao cubo, ou, finalmente, a aceleração é dada por essa expressão aqui. F sobre m0 seria a aceleração clássica da lei de Newton. F sobre m0 seria o clássico, não relativístico. Multiplicado por esse fator de Lorentz elevado a 3,5. Fazendo um gráfico disso, colocando na vertical aqui a aceleração em unidade m0 sobre f, e aqui v sobre c, nós temos a expressão da aceleração dada por essa curva amarela. Então, quando a velocidade é muito pequena, vai para 0, aqui vai para 1, então nós temos a aceleração clássica, que é dado por massa sobre força. Mas se nós aumentarmos a velocidade, quando chega a 1, quando v sobre c chega a 1, a aceleração vai para 0. Então, a aceleração varia desta forma, dada por essa expressão. Quando a velocidade é pequena, ela vai para f sobre m0, que é a aceleração clássica. E quando a velocidade é muito grande, a velocidade da partícula é muito grande, ela vai para 0. Quando chega em 1, ela vai para 0. Quer dizer, quanto maior a velocidade, ao se aplicar uma certa força F, quanto maior for a velocidade no momento que aplicamos aquela força, menor vai ser a aceleração que essa força vai transmitir para aquela partícula. E, finalmente, vamos ao quinto e último exemplo. Vamos calcular de quanto o Sol perde em massa por segundo enquanto ele está emitindo. Então vamos considerar aqui o Sol. Essa estrela aqui é o nosso Sol. Aqui está a Terra, a uma certa distância R do Sol, e essa face da Terra está iluminada. Quando o Sol chega aqui na Terra, nós podemos medir a potência por metro quadrado que chega aqui.
Podemos medir a potência que estamos recebendo aqui na superfície da Terra. E com essa potência, nós podemos calcular qual a potência com que o Sol emite a radiação. Com essa, o que é potência? É energia por unidade de tempo. Então nós podemos determinar, por exemplo, em cada segundo, qual a energia que o Sol está emitindo e, portanto, como a energia pode ser convertida em massa, a massa é energia, através da expressão de Einstein, m0c2, então se eu sei a energia que o Sol está emitindo em cada segundo, então eu sei que para emitir aquela energia em cada segundo, ele tem que transformar massa em energia, massa em radiação. Então, se nós sabemos qual é a energia que ele está emitindo em cada segundo, nós também sabemos qual a massa que ele está perdendo em cada segundo. Muito bem. Então, vamos chamar de P a potência recebida pela Terra por metro quadrado. Chega aqui, medimos na superfície da Terra, medimos qual a potência que ela recebe do Sol por metro quadrado, ou seja, energia por segundo por metro quadrado. Isso aí medido dá 1,4 kW por metro quadrado. É isso que recebemos aqui na Terra, 1,4 kW por metro quadrado. Muito bem. Agora, vamos considerar a área da superfície da esfera em torno do Sol na qual a Terra se encontra. Então, veja o seguinte, e seja P Sol a potência total emitida pelo Sol. Vamos definir o A como sendo a área dessa esfera em torno do Sol, em cuja superfície dela se encontra a Terra, e P Sol a potência emitida pelo Sol. Então, a potência emitida pelo Sol, se nós conhecemos isso daqui, vai ser P vezes a área dessa esfera que envolve o Sol e a Terra está na superfície dela. Então, vou mostrar um desenho aqui que vai facilitar a nossa explicação. Então, consideremos aqui o Sol, aqui é o Sol, e a Terra está orbitando nessa esfera aqui, na superfície dessa esfera, a uma distância r do Sol. Então, R seria o raio dessa esfera. A energia que o Sol emite, devido à lei da conservação da energia, a energia que o Sol emite, ela vai caminhando com a velocidade da luz e atravessa essa esfera isotropicamente. Então, toda a energia que o Sol emite aqui, pela conservação da energia, toda essa energia vai atravessar essa esfera aqui. E quando ela atravessa essa esfera, uma parte dessa energia vai passar pela Terra. E nós medimos quanto é a energia que chega aqui por metro quadrado. Então, se eu sei qual é a energia que chega aqui na Terra por metro quadrado, e se eu quiser saber qual é a energia que atravessa toda essa esfera amarela, é só eu pegar a energia que chegou aqui por metro quadrado e multiplicar por toda a área dessa esfera, da superfície esférica amarela, que é dado por essa expressão 4πr ao quadrado. Então, se P é a potência recebida pela Terra por metro quadrado, que vale isso, e o A é a área de toda a superfície dessa esfera que envolve o Sol, e a Terra está na superfície dela, então toda a potência que sai do Sol atravessa essa superfície amarela, então ela vai ser dada como? Por P, que é a potência por metro quadrado, vezes a área da superfície amarela. Então vai ser P vezes 4πr ao quadrado. Então, substituindo os dados aqui, o P vale 1,4 e o raio 1,5 vezes 10 elevado a 11, nós temos essa potência aqui do Sol. Fazendo as contas,
a potência que o Sol está emitindo é 3,96 vezes 10 watts. Essa é a potência total do Sol. Essa é a potência que o Sol está emitindo energia. Se escrevermos isso aqui em termos de energia, nós vamos ter 3,96, deve ser joules por segundo. Ou seja, em cada segundo de tempo, o Sol emite 3,96 vezes 10 joules. Muito bem. Então nós sabemos isso aí, né? Que o Sol emite essa energia aqui. 3,96 vezes 10,96 joules. Agora nós queremos saber o que? Em cada segundo, ele emite essa energia de 10,96 joules. Então, para ele emitir essa energia, ele está transformando massa em energia. Então, qual é a massa que ele está perdendo em cada segundo? Bom, para saber a quantidade de massa que ele perde em cada segundo, nós precisamos apenas determinar, né, a quantidade de massa que ele usa para fornecer essa energia aqui. Então, para isso, nós usamos a fórmula de Einstein, que é a energia é M0C2, onde tiramos que M0 é energia sobre C2, usando esse valor E0 aqui, a energia fornecida pelo Sol em cada segundo, e dividindo por 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz, nós vamos encontrar esse resultado aqui. A massa que é transformada em energia em cada segundo pelo Sol é de 4,4 10 elevado a 9 quilogramas. Ou seja, o Sol perde 4,4 vezes 10 elevado a quilograma por segundo. Então, essa é a massa que em cada segundo o Sol está perdendo para fornecer energia para todo o universo. E essa energia que chega até nós. E não precisamos ficar assustados, esse número, embora seja um número muito grande para os nossos padrões, mas é bom lembrar que a massa do Sol é de 10 elevado a 30 kg. Então ele ainda vai passar muito tempo aí emitindo energia para todos nós. Então, com isso, nós encerramos essa videoaula de exemplos da teoria da relatividade especial.